Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindas a mais um podcast Louca Sabedoria, esse momento em que a gente tem nosso encontro para falar de revolução de si e compartilhar através do diálogo e desse momento em que a gente se vulnerabiliza ao outro e se oferece com o que a gente tem de melhor e recebe do outro o que a gente tem de melhor, esse processo lindo de autotrabalho que nos leva à transformação, à autossatisfação e à descoberta. É nesse momento em que a gente troca experiências e se descobre em universos tão diferentes de pessoas com vivências tão diferentes das nossas, que a gente progride e encontra caminhos viáveis para esse estado de satisfação, felicidade, paz e autoconhecimento que a gente tanto busca. Eu sou Guilherme Romano, filósofo, yogi, pesquisador e professor, e hoje eu tenho aqui comigo alguém que, além de ser alguém por quem eu tenho profunda admiração, é um querido amigo, um grande professor, um médico brilhante com carreira super reconhecida, mas que, além de ser alguém com toda a sua carreira no meio da medicina e da parte estética super reconhecido, é alguém que os amigos e as pessoas mais próximas, e que acompanha as redes sociais dele, sabe que tem um pensamento super refinado, com inúmeras categorias filosóficas, e é ótimo de conversar. Um dos únicos alunos que eu tive que leu tudo que eu botei na fuça dele, uma pessoa de voraz apetite por conhecimento e pela vida, e uma das conversas mais interessantes que você vai ter na sua existência, Dr. Matheus Arantes. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gui. Nossa, que honra, gente. De onde ele tirou isso tudo? Mas tudo bem, sou eu. Seja bem-vindo, Má. Obrigado, Gui. Me conta primeiro uma coisa. Como começou essa sua busca, essa sua fome por saber, por conhecimento, por sabedoria? Guilherme, sou um pouco clichê isso, mas eu acho que dá ouvido para inquietude, sabe? Para insatisfação, faz você buscar por alguma coisa a mais. Não para simplesmente entender as coisas como elas são apresentadas facilmente, mas é esse negócio de não concordar muito com a explicação que estão te dando, sabe? Sobre feio e bonito, sobre certo e errado, e assim vai. E daí começa a desconstruir as coisas que você acha que sabia, e quanto mais você desconstrói, mais você vê que você tem mais para desconstruir. E aí foi dando essa vontade, isso em todas as áreas, desde a medicina, até a filosofia, até a espiritualidade, e todas essas ciências humanas. Dá espaço para curiosidade que desconstrói. Eu acho que o início é isso, sabe? Que eu acho que é isso pra todo mundo, né? E você teve isso desde criança, né? Pelo que a gente conversa. Desde os tempos que eu era professor de escola bíblica dominical. Essa é uma coisa louquíssima, porque eu conheci o Má viajando comigo pra Índia, em uma busca muito profunda, espiritual e científica, mas aí ele me contou que ele teve, também como eu, né? A gente foi super exposto na religião muito cedo, mas você foi dentro do cristianismo, né? Dentro isso. Eu venho de uma família presbiteriana, né? Minha mãe, bem conservadora, na área bem conservadora mesmo, e de uma família muito, muito devota, com uma rotina de ir pra igreja terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Uau! E é muito interessante, né? Os caminhos de Deus, os caminhos do céu, o caminho de qualquer coisa que você queira usar de ordem superior. São como se fossem vários veículos para a sabedoria chegar, né? E se você for curioso em qualquer um deles, você vai se iluminando nesse trajeto, né? Você vai se conhecendo, se desconstruindo. Porque até se iluminar é uma coisa que eu tenho um pouquinho de birra. Os floquinhos de luz têm mania... Os floquinhos de neve têm mania de se achar muito iluminado, né? Mas esse foi um dos caminhos, uma das fontes que eu bebi quando era jovem. E nesse processo, você não pensou... porque você depois foi para medicina e depois retomou os estudos nas humanidades, e a gente sabe que quem faz medicina meio que fica tomado por aquilo durante um tempão, mas a gente sabe que ao mesmo tempo que ele tem a rotina toda de médico, estava aqui me contando que depois do podcast vai para aula de latim. Quem hoje em dia, meu Deus, faz aula de latim se não está sendo padre ou advogado? O Matheus. Então, eu imagino que você nunca parou de pesquisar e de estudar, mas em que ponto assim você falou, não, quero fazer medicina, e depois você foi moldando esse outro universo, assim, em torno da medicina? Ou sempre foi uma paixão fazer medicina? Não, imagina, eu queria ser rei.
Medicina foi a segunda opção, era o que dava. Aí... Eu adoro medicina, mas assim, não, sempre quis mesmo pôr uma coroa na cabeça e mandar nos outros. Mas a coroa a gente dá um jeito de colocar. Mas a medicina foi acontecendo. Eu queria arqueologia depois. E, bem, não era pra mim arqueologia, não sabia nem onde fazer formação disso. Além que a gente tinha uma opção, né, fazer medicina. E daí fiz medicina, sou apaixonado por medicina, eu sou apaixonado por gente. Não por lugar cheio de gente, tá? Não desse lugar. Mas essa coisa arqueológica do ser humano é uma coisa que me toca muito. E em especial dentro da beleza. Né? O meu caminho, como eu falei anteriormente, eu acho que a vida, ela... Deus... O self, como você quiser falar, fala com a gente através de vários comunicadores, né? E a nossa profissão é um deles. E eu fui pra parte estética porque eu tive que me tornar o médico que eu procurava, né? Porque eu não entrava em ressonância, eu não concordava com as coisas, com os diagnósticos que eu vi a respeito de mim. Inclusive, a gente já conversou bastante sobre isso, né? Onde o corpo é uma questão, o rosto é uma questão, e não batia aquilo que eu via com aquilo que eu sentia, entendia internamente como ciência da beleza dentro da estética médica. Eu tive que virar essa pessoa, cruzando a arte com a ciência aplicada à dermatologia. Então... O caminho que me trouxe ali foi porque era uma questão para mim, uma questão estética, era uma questão para o Matheus, e trabalhar com essa questão me deu profundidade dentro dessa área. Então, esse processo te deu, ao mesmo tempo, profundidade e propriedade enquanto profissional, mas também te deu capacidade de transbordar isso para as pessoas, porque é impressionante, a gente vê... O Matheus tem fãs, né? Assim, ele não tem pacientes. As pessoas que tratam com ele, que trabalham com ele, elas criam um amor passional por você e pelas suas ideias e sua forma de trabalhar. Então, é interessante isso, porque a gente está estudando, né, mais entusiasmados do que formalmente Jung, e ele fala muito esse processo, né, de que... encontrar com a própria alma, dar essa energia para o sujeito para ele levar isso para as outras pessoas. Tem um mantra que fala sobre isso, né? Que nós possamos nos tornar livres e aqueles que se tornaram livres tornem outros livres também. Esse seu processo de busca de construção do Matheus levou você a se tornar essa pessoa que atraiu toda essa galera para... é isso que eu quero também. É interessante isso, né? Porque é sempre que a gente vem para dentro ou recebe algo de cima, né? Usando outro sempre que você mergulha num lugar interno e traz preciosidades de lá, ou que você recebe como um pontífice algo do alto, você tem que ter uma devolutiva social, né? Uma devolutiva cultural. Porque aí esse é o fluxo de receber, né? Você recebe, doa. Porque você não recebe nada só pra você, você sempre recebe para o coletivo, né? É um pouco aquela história de que nenhum artista faz a obra pra ficar escondida, né? Porque a obra não é do artista, né? Exato. Exato. É um pouco romântico e inverossímil demais essa ideia, né? De que, sim, o Van Gogh, ninguém viu as obras dele, ninguém deu valor. Sim, mas ele viveu para que isso acontecesse e só não rolou, né? Rolou, né? Ele não viu rolar, Ele não viu rolar, ele não viu exato. Rolar, né? Mas rolou, tá lá. E diz que a obra é maior que o autor, né? Nesse caso, especificamente, né? Então, eu acho que todo o trabalho de arte, na verdade. Porque a obra é maior, na literatura, em qualquer lugar que você vai, a obra é maior. Se você pensa como a personalidade como um veículo para canalizar e trazer aquilo que é coletivo de volta ao coletivo, sim, o problema é que a gente hoje pensa de uma forma muito mercantilista da arte, né? A gente sempre pensa no retorno e no reconhecimento. Claro que isso é importante, gente, olha quem tá falando aqui, né? Tipo, dou muito... Tem o seu valor, tem sim, mas a gente tem que entender que a obra é maior que o artista. Isso dá até uma seriedade maior na hora que você vai trabalhar com um livro, na hora que você vai trabalhar com qualquer coisa. O seu devocional tem que ser como se você tivesse sendo devoto a algo que é maior que você. Servindo a arte, não fazendo a arte. Servindo a arte. Porque assim, quando o artista ele se coloca no lugar de não estar a serviço da arte, mas a arte ser um meio
para alguma coisa, isso diminui já. Entende? Porque a arte é um meio em si. É como a vida, é como levar a vida. Tipo, se você leva a vida como meio para alguma coisa, você está diminuindo a vida. Entende? Agora, quando você encara a vida e o fim da vida é ela mesma, é outra seriedade. A forma como você vê suas relações, como você se joga, literalmente, como você é devoto daquilo, é outra coisa. As coisas passam a ser uma eterna novidade, né? Nada se torna velho nem cansativo porque elas todas estão se renovando nelas mesmas o tempo todo. É isso, porque... inclusive, eu uso isso um pouco como um alerta, porque assim, a gente tá numa cultura... Uma cultura que é uma cultura capitalista, que é uma cultura... E longe de mim, gente, falar que eu sou uma pessoa desapegada de qualquer coisa, né? A montação que o outro já anda, né? Qualquer pessoa que me olhar sabe, montadíssimo, eu adoro montação. Mas assim, não tô... A gente tá numa sociedade da produtividade, né? Onde facilmente os nossos valores, até mesmo nossos valores que a gente acha que é pessoal, não são pessoais. São valores são valores comuns que a gente pega e fala que são nossos, né? Uhum. Seleciona alguns lá que você sabe que selecionou. E bem, nada é só pessoal, né? Tudo tem um fundo coletivo. E às vezes você pega do meio alguns valores que te distanciam do que você está buscando. E eu me policio nesse lugar, e tento me policiar nesse lugar, de... Quando eu vejo a rotina me massacrando, sabe, tipo... É que eu vejo assim, eu tô repetindo as coisas, gente. Outra terça-feira aqui esperando a fonoaudióloga. Outra terça-feira esperando aquilo. Ou outra 8 horas da manhã saindo pra entrar em tal lugar. Quando eu vejo aquilo virou uma coisa meio que rotina, eu percebo que eu não tô na presença. Que eu não tô extraindo, que eu não tô dando o valor para aquele momento de vida que deveria. E é um clique para mim, sabe? Pra dizer, opa, peraí, tô levando automático. Tô no modo operante comum. Que é tudo aquilo que a gente tenta não fazer. Quando a gente entra numa sada, né? Quando a gente entra em qualquer busca por profundidade, a presença como estilo de vida é o que a gente realmente tem que procurar. Só que a gente tem que ficar nesse estado de vigília o tempo inteiro. E eu uso muito isso. Quando eu percebo que eu tô entrando naquilo assim, usando esse momento como meio para outra coisa, eu não tô presente nesse momento. Por exemplo, esse podcast. Se eu tô aqui pensando nos resultados que um podcast pode dar, ou no que eu tenho para fazer daqui a pouco, na hora que isso daqui acabar, eu matou a experiência. Eu tô pegando esse momento como meio para algo e eu matei a experiência. O potencial da experiência de me transformar. Uhum. E assim, a gente tem que ter profundidade em tudo na vida. E só faz isso com presença. Uhum. E quantas coisas a gente não faz a toque de caixa para outra coisa? A gente seleciona os momentos de presença no dia, né? É isso que o Han vai chamar de a sociedade do burnout, né? Que é, eu vejo tudo como produto. Todo mundo e todas as coisas ou são meio, ou não são objetos ou meio para os meus desejos. Então, ou você é meio, ou é adversário, ou é objeto do meu desejo. Então, aí o mundo vira uma grande loja, né? Todas as coisas são quantificáveis, precificáveis, e ele deixa de ser uma casa. A casa não é um lugar para onde você vai produzir coisas. Casa é um lugar que você tem refúgio, segurança, serenidade. E ele fala muito sobre isso, sobre essa capacidade de reenxergar ou reintroduzir a beleza, o belo, no campo da vida pessoal, porque a beleza é esse lugar do contemplativo sem função prática, né? Do contemplativo sem utilidade, Sim, né? E essa sociedade coloca como fútil tudo aquilo que não é produtivo, não consegue contemplar o belo. Porque procura finalidade em tudo. Uma finalidade em produtividade. E isso é muito aplicado dentro do consultório também. Eu até falei uma coisa no último curso que ficou ressoando, que eu aprendo muito com as minhas aulas, sabe? Uhum. Como eu te falei, tipo, a aula é maior que eu. Uhum. Se eu estou realmente presente, devoto na aula. Então eu aprendo muito com as gravações das minhas aulas. E vendo, eu falei uma coisa, uma hora, alguém perguntou alguma coisa, eu virei e dei uma dica. Eu falei assim, quando você estiver trabalhando com o seu paciente, tenta gostar dele antes de começar qualquer coisa. Porque quando você gosta, admira algo ou alguém, a sua atenção muda completamente. O seu propósito muda. Muda. E daí eu fiquei refletindo sobre isso, assim. Tenta gostar de tudo que você vai fazer.
Entende? Tipo assim, tenta pôr algum gosto em tudo que você vai fazer, porque senão você não fica presente. Senão você vai usar aquilo como meio. Por gosto é importante, né? Lembrar que a gente inventa o que a gente gosta. A gente também. inventa o que a gente gosta. É uma função racional dar valor. É uma função racional valorar as coisas. E assim, tenta gostar pra ter profundidade. Porque se você pega... A gente faz muito isso com estudo. Eu não canso de dar esse exemplo. Se você usa o estudo... A gente foi educado pra colocar o estudo como meio pra alguma coisa. É pra passar numa prova, é pra passar numa faculdade, é pra ter um melhor emprego. Você faz faculdade pra ter um emprego. Todo estudo é para alguma coisa. Então o estudo vira um estorvo. Então a busca por conhecimento vira tipo um meio para algo. De ser meio para algo, começa a dificultar toda a profundidade que você poderia entrar naquilo. E quantas coisas a gente não leva dessa forma? Então é um clique tão básico que pode dar profundidade pra gente, desde a hora de você escolher um procedimento pra fazer, até na hora de você escolher a roupa de você sair de sua casa, até a hora de você tomar um café com um amigo. Tenta gostar daquilo que você tá fazendo. Isso é uma dica, assim, desde um consultório médico, até uma encomenda que um pintor vai pegar pra fazer, até uma aula que a gente vai dar, um podcast que você vai falar, qualquer coisa que você for fazer na vida. Isso pode te fazer desse momento uma obra de arte. Já que a gente tá falando de arte, já que a gente tá falando de dermatologia, espiritualidade, tudo associado, tudo junto, misturado. Fazer da vida uma obra de arte pode ser mais fácil se você gostar das coisas que você está vivendo. Até daquelas que não são tão boas. Saber apreciar com mais sabedoria, acho que é um caminho para isso, né? Ou seja, criar um certo distanciamento, porque é isso que a gente faz quando a gente contempla uma obra, né? Você dá um passo para trás e presta atenção. Acho que é esse o lugar que dá espaço para até as experiências ruins serem material de trabalho. Porque a gente tem muito esse mito de que o sofrimento melhora a gente, aperfeiçoa a gente. E tem muita gente que passa por coisa ruim e se torna a pessoa pior. Eu acho que a possibilidade de melhorar com sofrimento ou com alegria vem da abertura que a pessoa dá para os momentos que ela está vivendo, dessa atenção e dessa presença. Depende da abertura, né? Existe assim, toda experiência... Tava até falando isso hoje com a Kenner. Toda experiência, ela tem um propósito, né? O propósito de gerar mudança de valores. Né, de refinar, de certa forma, nossos valores. Porque os nossos valores são a nossa identidade. E nenhuma experiência é à toa. Toda ela tem um propósito. Só que frente a cada experiência, às vezes você pode ser empurrado para passar para algo melhor, né, para refinar seus valores, para enxergar a vida de outra forma. Enfim. Mas existe algo interno nosso que puxa a nossa energia para trás para manutenção daquilo que a gente é. Que aí faz aquele sofrimento que você passou não ser escola. Você não absorve, você não muda com aquilo. Você apenas sofre. Você recrudesce. Você recrudesce, você trauma, né? Você cria um trauma com aquilo, ao invés de fazer daquele degrau uma ponte para o próximo degrau da escada, você só tropeça. Se machuca e volta para trás. Tropeça e cai. Essa volta para trás é uma coisa natural nossa. Porque a personalidade, ela tem essa tendência de te trazer pra trás, pro lugar de conforto onde você já conhece. Porque é melhor você viver num lugar de sofrimento, que você já conhece, que você é familiarizado com ele, do que você se jogar no novo. Só que aí a gente tem todas essas experiências no dia a dia, com frustração, com dor, com raiva, que ao invés da gente sustentar isso pra edição dos nossos valores, a gente insiste em pensar como pensávamos antes. Entende? E isso faz acontecer toda a merda de novo. Igual você falou, a pessoa sofre e fica pior ainda depois, porque ainda fica um sofrido traumado. Babado. E qual é o lugar... Eu ia te perguntar sobre carreira e tal, mas... Pergunta se você quiser. As conversas com o Matheus, elas vão muito rápido pro sublime. Aí eu não consigo voltar, porque ficam muito boas lá. Qual é o papel do Belo nessa cura, Má? Nessa cura dessa pessoa reticente com a transformação, reticente com os processos, com essa insistência de ficar no mesmo. Eu suponho que o Belo tenha um papel tanto curativo quanto apaziguador dessa alma teimosa e sofredora, e eu tenho certeza que você vê isso nos seus pacientes toda hora. Então, qual é o papel do Belo nesse lugar?
É o que a gente mais vê, né? A busca pelo belo é a busca por transcender. Porque o belo, uma vez eu até fiz uma campanha sobre isso, né? Que o belo é a linguagem de Deus. Então é aquilo que comunica com a gente que existe um outro além de nós mesmos que é muito maior. E o contato com isso serve no mínimo de inspiração. Porque a gente busca por transcender o tempo inteiro. Todas as nossas experiências são para isso. E a busca pelo belo está muito relacionada a isso. Para algo que está além de mim, né? Um algo além, um outro que é melhor que, né? Que é mais leve, que é sublime. E todos nós temos essa busca. Alguns em vício, alguns em outros lugares. A busca por transcender. Transcender é a matéria e chegar em algo maior. Algo maior que a nossa própria existência. Então, o belo tem esse papel de inspirar. E, lógico, gente, quando eu tô falando de belo aqui, por favor, não entenda padrão, não entenda essas quadralizações, nem colocar pessoas em caixinhas. Pelo amor de Deus, não tô falando a respeito disso. Tô falando daquilo que você olha, toca sua alma e dentro de você te dá saudade de casa. Te faz lembrar que você pertence a algo maior e melhor do que essa personalidade apegada em coisas baixas, em apegos que só geram sofrimentos, que são verdadeiras correntes de ferro. Quando eu falo sobre o belo, eu estou falando sobre esse algo a mais, que tem o poder de te levar a ser alguém melhor. A primeira coisa que alguém ao ouvir algo assim de você diria como crítica é: tá, mas aí você vai falar de mexer no corpo, já que você está falando de transcendência, né? Estou colocando aqui como se eu não entendesse seu trabalho, como se eu fosse um crítico. Ah, você falou isso tudo sobre transcendência e sobre esse lugar da alma, mas você trabalha com o corpo, isso não é superficial? Então, quem já divide o que é o corpo da mente, quem já divide essa experiência do espiritual, já não dá para conversar. E quer falar de não dualidade, né? Já não dá pra conversar. Uma pessoa que acha que consegue pôr na consciência algo não dual, já não dá pra conversar com essa pessoa. Não dá pra cognizar algo que não é dual. Então aqui, frente à dualidade, falaremos de, sim, existe uma linha de atenção que o teu corpo representa a sua consciência. Sim, e que o cuidado com ele faz você se sentir melhor em várias esferas, dimensões do seu ser, tá? E assim, existe um aspecto muito importante que às vezes as pessoas não se dão conta. Principalmente essa galera que fica muito negócio modifica carne, modifica corpo, e só vai espírito. Isso também é uma ambição do caralho, entendeu? Continua um apego do cacete. O equilíbrio dentro desse lugar é muito saudável. E geralmente vem de um lugar assim, eu até gostaria de ter um corpo perfeito, mas eu tô pensando na vida eterna, então eu quero... Não, eu sou melhor que os outros porque eu não penso nisso, só penso na vida eterna. Porque o problema é essa busca por poder infinita de julgar, de dizer eu tô num lugar melhor que o do outro. Vaidosinho. É apegado na matéria. É o cacete, entendeu? E quando na verdade é tão... Eu vivi isso, né? Assim, quando você consegue reformar a tua compleição, quando você olha pro seu corpo sem toda aquela carga de... Porque é isso, né? Assim, a gente modifica o nosso corpo quando não estamos vigilantes sobre isso, então aí você engorda, ou você super emagrece. Quando você toma uma forma que não é legal pra você porque você não cuida, essa deformação também te causa sofrimento. Da mesma forma, né? Então, assim, é o oposto do eu vou intervir pra produzir alguma coisa que me faça bem. Essa total invigilância vai produzir sofrimento, né? Essa insatisfação, por mais que seja mascarada de despojamento, de desapego, vai causar inquietação e sofrimento. É tudo equilíbrio, né? Assim, eu também entendo aquela pessoa que tava no extremo da vaidade, sofrendo pela opinião do outro, se encaixando o tempo inteiro, de repente ela abandona tudo, aí vira lá aquela coisa assim, né? Semi da mata, né? Aí volta. Tudo bem que às vezes a pessoa tá num extremo, ela visita outro extremo pra descobrir o meio do caminho. Será que a Balenciaga tá tentando arrebanhar essas pessoas com aquelas roupas rasgadas, fodidas? Não posso, às vezes, eu não posso comentar sobre a marca. Aí... Não posso fazer comentários. Mas, assim, o chocar é importante, viu? Chocar é fundamental. Faz parte do script.
Chocar é importantíssimo. É o trabalho da arte também, né? Sim. É claro que as marcas se apropriam desse processo, a gente faz isso, mas eu acho que em algum lugar o choque é esse espanto, que é inclusive esse lugar que os místicos chamam de temor a Deus. Eu não vejo essa história de temor a Deus como outra coisa senão como esse espanto de visualizar a própria consciência, ou de visualizar em perspectiva como é que a gente é pequeno diante da vastidão da existência, assim. A gente chega muito perto até do sublime, né? É. Tipo assim, quando você enxerga a sua pequenez, mas tem um lugar aí que você enxerga também a sua dignidade no meio disso tudo. Esse acho que é o lugar Né? do temor a Deus. É um temor reverente do tipo... É olha, reverente, mas você vê sua dignidade, Isso. porque ele se experiencia em você. É. Né? Então, assim, você vê a sua dignidade e o papel fundamental da sua representação aqui. E a seriedade disso tem que ser levada também em todas as esferas do seu ser. Em todas as esferas. Aquilo que você tem é uma esfera. O seu corpo físico é outra esfera, né? Aí sua dimensão emocional, espiritual, são outras esferas do seu ser. Cuidar de todas essas esferas é fundamental para o equilíbrio. E entendê-las como uma unidade, né, Mar? Porque Como não uma há unidade. uma separação. Então, assim, as pessoas têm uma mania de diminuir, por exemplo, a esfera uma das dimensões do ser, que é aquilo que você tem. Uhum. E diminuir aquele que batalha por isso. A monotemática da consciência é um problema. Realmente, a pessoa que só se importa com aquilo que tem, isso é um problema de desenvolvimento. Uhum. Tá? A pessoa que só se importa com o corpo também é um problema de desenvolvimento, porque ela tá monotemática, unilateralizada nas várias dimensões do ser. Né? Que até o Chris Wallace mostra naquelas 6 esferas, né? Uhum. Todas aquelas dimensões do ser, elas são muito importantes. Então, assim, é claro que se você bater o seu carro e você tá sentindo como se tivesse quebrado uma perna sua, talvez você esteja colocando muita consciência sua naquilo que você tem. Mas, assim, não é pra você esquecer as coisas que você tem, porque você vive numa sociedade que é capitalista e que a sua adaptação é fundamental pra ser quem você é. Agora, essa galera que faz uma política de anti-adaptação social, isso gera muito sofrimento. Entende? Tipo, tudo tem um meio do caminho, e o caminho de cada um tem que ser respeitado por si. Eu não posso virar pro outro e dizer que o outro tá menos certo ou mais errado porque ele investe um monte do salário dele no corpo dele, no rosto dele. Como eu não posso dizer que o outro tá mais certo porque investe tudo em ações, em fundos, para garantia de futuro, que nem sabe se futuro vai ter. Entendeu? Mas assim, é o ponto dessa pessoa, é o ponto da outra pessoa, é a forma como ela se conecta até com o divino dela. É muito engraçado. Com o divino dela. Porque é muito engraçado, porque alguns dos meus melhores alunos de meditação eram atletas. Quer dizer, esse desenvolvimento e essa própria percepção, essa consciência do corpo em que eu habito, sem separá-lo da consciência espiritual e tal, davam para essas pessoas uma capacidade meditativa e de estudo espiritual que as pessoas super cabeçudas não tinham. Então, quer dizer, separar essas esferas, eu acho que atrofia a nossa possibilidade de uma experiência que seja singular. Porque se aquilo que você disse é o que nos indica o caminho, a gente está buscando transcendência. Isto é, a gente está procurando uma experiência que seja indizível, que seja maior do que aquilo que a gente tem acesso. Ou a gente resolve todas as nossas esferas e as desenvolve em simultaneidade para que todas elas acessem o indizível, ou a gente dá um capuz em todas elas como um monge budista. Eu não vou ligar nem pro corpo, nem pra mente, nem pra nada, vou me enfiar numa caverna até rolar. Então você tem essas duas opções. Ou eu desenvolvo e floresço tudo em simultaneidade, ou eu recuso tudo. O que não dá é pra gente querer sectarizar, né? Assim, eu sou muito melhor porque eu cuido do meu espírito. Não, eu que cuido do meu intelecto, ou não, eu que cuido do meu corpo. Quando, na verdade, essas 3 coisas nem são coisas separadas, né? São tudo a mesma coisa. E assim, o bacana é ter coerência. Nada como a coerência, entendeu? Pois é. É assim, é muito comum você ver gente, por exemplo, do meio espiritual que critica o outro, que consegue criar um produto e comercializá-lo dentro disso, falando assim, mas eu tenho mais conhecimento que fulano, mas o fulano, olha lá, vendendo de todo jeito, e o cara tá na puta dor de cotovelo, porque tá com um problema financeiro, entendeu? Tipo assim, e o outro tá lá desenvolvido, ainda talvez não tenha a graduação desse outro, mas ele desenvolveu um skill comercial pra ele que consegue se adaptar melhor nesse mundo.
O problema é cuidar da vida do outro. Esse é o grande problema da beleza, esse é o grande problema da espiritualidade, esse é o grande problema da vida financeira. É cuidar daquilo que não é seu, entendeu? Tipo assim, cuida do seu e dê bom exemplo disso. Você já chegou a ver, eu imagino que sim, processos de recuperação, cura de traumas psicológicos a partir do processo de um tratamento seu com a harmonização, com esse redescobrimento da própria imagem que a pessoa tem? Com certeza, e é por isso que a gente tá junto no curso de formação, né? Com certeza, com certeza. Uma das coisas que eu gosto muito de estudar é psicologia profunda, né? E pelos encantamentos que eu percebo dentro do consultório do somato psíquico. A gente fala muito das coisas psicossomáticas, né? Que vem lá da psique pro soma, né? Tipo assim, a pessoa tem um trauma ali e ele se desenvolve de alguma forma extrovertida como um sintoma no corpo, né? A gente fala muito de psicossomática, é muito comum, todo mundo escuta isso. Agora, e o somato psíquico? Uhum. E o impacto que soma, porque tá tudo ligado, é tudo uma coisa só, certo? E o impacto do corpo na mente. Ninguém quer falar sobre isso? Pois é. Existe, e muitas vezes, e eu tava até comentando isso ali embaixo, o paciente vem e ele tá num processo, vamos supor, de emagrecimento. Aí a gente tem alguns pontos que a gente trabalha no rosto que realça mais parte óssea, que dá a impressão de ter emagrecido, faz um efeito de... como se fosse uma bichectomia na paciente. Não é bichectomia, tá, gente? É só uma reestruturaçãozinha lateral que o paciente parece que fica mais emagrecido. De repente, ela engata numa dieta, ela se sente melhor com isso. E daí você vai recebendo dentro do consultório, eu vim recebendo dentro do consultório durante um tempo, uns feedbacks muito mais positivos do que eu imaginava em relação aos efeitos curativos internos, né? a partir da estética. Algumas mudanças que a pessoa precisava fazer, e tem coisas muito interessantes, como, por exemplo, uma pessoa que estava num momento de vida que ela tem um comportamento muito ruim, né? Eu não gosto de falar feminino e masculino, para não entrar nesse lugar, mas muito ruim. Muito de acolhimento, muita energia para dentro, rostinho infantilizado e tudo. E daí ela veio... E eu faço um tipo de pergunta que poucas vezes você vai ouvir dentro de um consultório de estética de dermatologia. Mas quem você é? Né? O que você está buscando aqui? Me conta mais sobre você e fala o nome da pessoa. Daí a pessoa começa a se contar, porque eu preciso saber que tipo de pessoa está na minha frente para saber que tipo de escultura eu vou fazer. O que ela está buscando, né? Exatamente. E assim, não é um padrão ao tratamento. Não é tipo, esse é mais bonito que aquele. Essa mensagem é mais coerente para essa pessoa neste momento de vida que esta outra mensagem que a forma atual está passando. Por isso algumas pessoas o tratamento é extremamente conservador e é não fazer tipo nada, cuidar de uma pele, e às vezes para outra pessoa é literalmente sim, como dessa paciente que eu tô te falando, de comportamento muito ruim, que estava num relacionamento desgastado, estava precisando de um movimento na vida para poder trazer mais movimento, sair de um relacionamento e ir para outro. Pela história que ela contou, querendo terminar um relacionamento e não terminava. Momento de trabalho com uma oportunidade fora e não sabe se vai, se não. Criei uma estratégia de trazer uns traços bem yang para ela. Lógico, eu divido isso com a paciente. Trazer linhas mais retas pro rosto, né? E uma boca mais sexy. Tá, feito. No segundo retorno da paciente... Gente, não tô falando que isso não acontece com todo mundo, não. Terminou, mudou de cidade, super bem resolvida sobre essas questões, sobre essa energia que ela precisava na vida dela. E ela falou claramente que a mudança do rosto trouxe essa mensagem de força para ela. Então veja como é importante trabalhar os símbolos do rosto em coerência com o movimento que o paciente está precisando ter na vida dela. Assim como um bom conselho. Por uma pessoa, você pode falar pra ela bem assim, calma, relaxa, aguenta. Mas eu acho que é mais profundo, hein, Má? Porque... E pra outra você vai falar, vai pra frente. Mas é mais profundo porque tem aquele lugar que a gente vai chamar de inconsciente na psicologia, mas que o místico vai chamar aquele lugar de não linguagem, que os sufis vão falar, é nesse lugar que o amado fala com você, que é o lugar não verbal. O que você faz com uma paciente ao ela ver um outro rosto é uma mensagem não verbal de agora você pode ser novo.
Parece até... Sabe aquela música do Leonard Cohen, que ele tá conversando com Deus? Lover, 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 come back to me, né? Ele tá conversando com Deus e ele fala assim, olha, mas por favor, me deixa... please let me start again. Eu quero um corpo novo, eu quero um espírito que seja calmo. Todos nós, no meio das nossas correrias e dos nossos traumas e dos nossos machucados e desejos, a gente adoraria fazer de novo. Todos nós, né, já pensamos, como eu gostaria de viver diferente aquilo, ou de pensar diferente ali. Eu acho que mudar o corpo, seja na aparência, seja no estilo de vida, eu acho que manda um pouco essa mensagem para a pessoa de, olha, agora você pode começar de novo, porque a gente sempre pode, mas a gente se acostuma tanto com essa ideia para economizar energia, o nosso inconsciente está tão acostumado a percorrer os mesmos caminhos que a gente não tenta ousar, a gente tem pavor de mudança, a gente gosta de falar de mudança, a gente gosta de teorizar sobre ela, mas viver mudança dói pra cacete. Medo do caramba. Então aí quando você enfia um novo rosto na pessoa, você fala, mano, você já é outro, olha aí, olha no espelho. Eu acho que isso destrava certos processos que é irreversível, assim, olha, eu não tenho como me ver como antes, porque eu tô olhando, eu tô experimentando outra pessoa aqui. E assim, nem todo tratamento é uma transformação assim, porque tem gente que tem lá, a vida dela é ela é super acolhedora, ela só faz reafirmação disso. Uhum. Beleza, então o embelezamento pra ela, dar coerência pra ela, é extremamente conservador. É só deixar um rostinho mais saudável, ponto. Só que existe um poder muito grande, assim como quando você dá um conselho pra uma pessoa, vai ter gente que você vai ter que mandar ela, vai tomar atitude. Vai ter gente que você vai ter que falar, calma, cara, não toma uma atitude agora, não é? Mesma coisa no tratamento. Uhum. A estética, ela não obedece uma linha só. Eu gosto de falar que ela expande de acordo com a necessidade de coerência. Uhum. De acordo com a necessidade de coerência, porque é para estimular aquela pessoa a algo melhor, né? Então, esse algo melhor, o que é? Depende da história de vida da pessoa. Depende do marco psicológico dela neste momento e onde a gente vai chegar com esse traço. Então, esse é o core. A gente estava conversando sobre o seu livro. Esse é o core da sua técnica e da teoria que você desenvolveu com a ideia de beleza funcional. Traduzir para fora aquilo que precisa ser... aquele aspecto do sujeito, aquele aspecto da alma da pessoa que ela precisa ou que ela deseja pôr pra fora, é isso? Que é personalizar o tratamento ou eu tô romantizando demais a ideia? Não, personalizar o tratamento é dar coerência, né? De acordo, porque às vezes uma pessoa, no mesmo momento de vida, ela tá precisando agora de uma coisa mais young, né? Ou ela toda a vida teve um traço muito young, né? E de repente ela vai ser mãe de família, aquilo não encaixa mais. A ideia de funcionalidade vem nesse lugar? Não, a ideia de funcionalidade vem um pouquinho antes, vem do... É o que eu falo assim, beleza funcional vem de onde, gente? Vem de alguns princípios que a gente usa para sistematizar o exame, né? Porque até então a estética, sabe como que ela era feita? É o seguinte, qual é a sua queixa? Tem isso e isso pra fazer, pra resolver sua queixa, ponto. Tá. Mas aí eu falei, gente, tem que ter um mapa pra olhar isso. Imagina se a pessoa não tem senso estético, inclusive, né? Tipo, não, aí fica assim, quero mais isso, quero mais o seu senso estético você joga aqui no meu senso estético. Aí fica dois sensos estéticos combatendo, não tem uma ordem as coisas. Daí, da necessidade de sistematizar o exame, eu desenvolvi beleza funcional, né? Que eu recebi, né? Então, assim, veio beleza funcional. De onde? Da necessidade de sistematizar o exame em estética, análise. Então, a partir de 4 princípios, até esse livro são 3, mas do livro novo já vem o 4. Quais são? Primeiro princípio é o princípio da proporção, que a gente divide em eixos funcionais as estruturas do rosto. Então, já não, por ele, você é proibido de olhar uma estrutura sozinha. Porque todas as estruturas do rosto, elas dividem apresentação e função. Então, por exemplo, você tem uma queixa da olheira, eu não posso olhar só a sua olheira. Eu tenho que ver essa olheira, dentro do eixo de apresentação dela. Por exemplo, eu tenho que ver tua têmpora, eu tenho que ver seu supercílio, eu tenho que ver teu malar. Por quê? Às vezes você tá queixando de uma sombra aqui que existe, mas se você melhorar sua têmpora, já resolve. Eu nem tô queixando, eu tô preocupado aqui. Não, tô dando exemplo só, viu, gente? Agora eu já tô preocupado. Mas se precisar, tá? Você fala. Mas se você quiser melhorar, você conversa comigo. Não tô brincando, gente. Ó, então, esse é o primeiro princípio, né? O princípio que de nada mais é sozinho. Tipo, o nariz. O nariz ganha culpa de tudo porque tá na frente e no meio da cara, né? Tipo, tudo tá dando errado, o povo joga no nariz. Às vezes, assim, às vezes não. Mais de 90% das queixas de nariz vem de um queixo fraco. Aí você melhora um pouquinho o queixo do paciente, ele para de perceber o nariz. Isso é muito comum, muito comum. Então,
Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é o princípio da luz e sombra, que é o princípio da forma, analítico da forma. Que fala pra gente, através do degradê de luz, de sombra, a gente percebe a forma. Então, assim, quando você ilumina uma área, você sombreia outra. Então, daí você tem que ver, tipo, essa região. Eu não posso sair te preenchendo onde você tem uma sombra só. Então, ver, peraí, ali estaria um osso? Isso emagrece ou engorda o rosto do paciente? É coerente com o que ele quer? Não é simplesmente coloca, preenche ou não um suco. Entende, Gui? Aham. Terceiro princípio é o princípio da dinâmica, que é o da graça, né? Que é da beleza em movimento. Que é o da análise com movimento. É você sorrindo, falando. Por isso que a maior parte da análise, ela não é feita na maca. Ela é feita na hora que o paciente está sentado na minha mesa, que ele não sabe que está sendo avaliado. Aham. Porque aí eu vejo como que ele fala, como ele se apavorado. expressa. Aí eu entrego um espelho na mão dele para ver a reação dele com a própria imagem. Então, daí eu começo a entender como que essa dinâmica de falar, de abrir o olho, de como que ele se expressa mesmo. Aqui entra a linguagem verbal e não verbal, Aham. tá? Aí o quarto princípio é o princípio da mensagem, que aí é como ele se vê emocionalmente. Aí a gente associa 3 esferas, né? Emocionalmente, como ele se enxerga. Racionalmente, pelo conjunto métrico, que pode ser, assim, totalmente proporcional. Isso não existe, tá? Mas pode ser, assim, pelo menos parecido. Usualmente é extremamente distorcido. Pelo nível da distorção, eu vejo a quantidade de afeto que o paciente tem neste ponto da queixa. Aí eu já sei até a dificuldade que vai ser para tratar isso ou não. Entende? Por exemplo, tem gente que tem um afeto, tem muito afeto num traço, então ela demoniza muito esse traço nela. E é papel meu ajudar a racionalizar E perceber que talvez nem esse é isso. apego emocional nessa área. Exatamente. E criar um balanço com isso. Aí amplifica a imagem que ele vê do próprio rosto, a imagem que ele vê como ideal e a imagem que eu vejo. Então a gente trabalha com essas 3 imagens em passado, presente e futuro, né? Tipo, como ele era, como ele é e como ele pretende ser. E daí a gente cria um projeto para o paciente. Percebe que não tem nada a ver com simplesmente chegar ali e quero um rosto mais quadrado? E respeita diferentes dimensões de percepção da beleza. Que vai desde emocional até uma racional. Que vai desde aquilo que o paciente tem, assim, fundamentos para até aqueles que literalmente não. E o melhor de tudo, evita que o médico seja sequestrado pelo próprio gosto. Porque a minha tendência quando você chega sabendo que quer melhorar alguma coisa e me dando carta branca é eu te condicionar no meu gosto. Sim. Só que quando eu tenho um sistema analítico para me guiar... E de repente você vai começar a padronizar as pessoas, né? Sim, isso é muito comum. Você vai no congresso e o todo cara mundo tá com a lá em cara. cima falando pra 500 pessoas: eu não gosto de contorno em lábio masculino. Mas você tem que gostar pra beijar, não pra injetar teu paciente. Eu não entendo o médico que fala eu não gosto. Você tem que gostar pra você beijar, meu irmão. Porque no consultório você tem que ter uma ciência aplicada à beleza que justifica o porquê você vai contornar ou não contornar um lábio. Entende? Por exemplo, assim, aí dentro da funcionalidade que foi sua pergunta, por quê? Por exemplo, usualmente o lábio inferior é mais volumoso, nos lábios que a gente considera mais estéticos. Estético por quê? Porque você vê bocas mais saudáveis com mais volume de lábio inferior. Por quê? O lábio inferior tem a função de cisterna para segurar saliva e comida enquanto você fala e sorri. Então tem uma justificativa funcional para os critérios racionais que a gente vai usar. Mas não usa só critério racional. Os 3 primeiros são bem racionais. Sim. Proporção, forma e função. Mas o último já entra no campo emocional do paciente inteiro. O que ele enxerga? Porque às vezes o cara tá super feliz com aquele rosto, você não tem que mexer em nada. Entendeu? Tipo, faz só um laser pra qualidade de pele, tudo bem. Então, assim, existe isso. Ah, tá, racionalmente precisava disso, daquilo. Tá, mas o cara tá feliz, ponto. Então, a gente, pra evitar o sequestro do gosto, que ele é muito comum quando você tá trabalhando com estética, você ter um sistema analítico pra te lembrar dos pontos que você tem que olhar antes de começar a injetar é muito importante. Foi pra isso que eu escrevi esse livro, gente. Uau. Eu tenho a impressão, até conhecendo um pouquinho os seus gostos por arte e tal, que isso soa quase tudo que a gente ouviu aqui, tirando a parte psicológica que a gente poderia projetar pro artista, parece que eu tô ouvindo um comentário sobre as obras renascentistas, assim. Mas, brilhantemente você falando sobre isso, o que me inspira, inclusive, eu tenho um curso em Roma
para médicos de história da arte, todos os princípios são baseados nesse Na momento arte do histórico, Renascimento. na arte do Renascimento, exatamente. Todos esses critérios, essa forma de ver o mundo e o homem, vem daí. Tentar, de fato, harmonizar, né? Porque essa era uma busca deles, a perfeição na forma, a perfeição nas proporções, que nos aproximavam do divino, né? Que era a grande justificação dos renascentistas frente a um fim de Idade Média que queria castrar a nossa busca por beleza, a nossa busca por apreciação da vida, era dizer, escuta, mas se Deus é perfeição, quando a gente tenta criar uma obra perfeita, a gente está tentando imitar Deus, que é exatamente o que o nosso Deus, Jesus, lá tá mandando, ó, sede perfeitos e tal. Toda a argumentação artística da época girava em torno disso, a igreja fundamentou muito essa teologia, porque, afinal, o Vaticano amava toda a produção artística que eles financiavam, mas tinha que se justificar, né? Por que até 300 anos atrás a gente dizia que a gente ia viver na lama e vestir no saco de batata, e agora a gente está apreciando a beleza. E aí cria-se um dos momentos mais singulares e expressivos da história humana, que é essa tentativa da imitação de Deus, né, que a gente fala. E que os muçulmanos já estavam fazendo há muito tempo, quando a gente vê, eles não faziam a estatuária, mas quando você vê Taj Mahal, quando você vê a arquitetura muçulmana e as formas e a tapeçaria, já havia essa ideia de a gente tenta fazer uma obra que imite essa grandeza divina, que é essa nossa aspiração pelo transcendental. É isso que eu sinto quando eu escuto você falar sobre harmonização, né, funcional dentro desse contexto. Parece que eu estou ouvindo alguém comentar, olha, o Michelangelo fez assim por causa disso. E você fala assim, olha. Fico muito feliz com esse comentário mesmo. É não só uma referência, uma inspiração de vida e de trabalho. Esse movimento de avaliar o homem e o divino que há no homem, na hora que eu tô buscando beleza, esse é o sentido da coisa. É o sentido, o que é mais funcional, o que é mais saudável, o que aproxima de Deus, entende? É sim uma busca disso, lógico, aí tem um quarto princípio que entra dentro de toda essa psicologia que relativiza todas as coisas, que amansa as coisas, mas assim, o cerne da coisa é esse. Imagina que palhaçada que é você relativizar tudo. Eu falo que uma das maiores falácias aí, essa daqui é a favorita dos haters. Beleza tá nos olhos de quem vê. É uma falácia do mundo, a beleza está nos olhos de quem vê. Ele tem ódio dessa frase. Eu tenho uma birra disso. Eu tenho uma birra disso, o gosto, né? O gosto que você gosta, né? Porque assim, se beleza está nos olhos de quem vê, nada é belo em si. Tudo depende de perspectiva de alguém para avaliar? Não. As coisas são belas em si. Existe uma ciência para isso. É diferente do gosto. O que você gosta, você pode gostar ou não disso e daquilo. Mas existe uma ciência por trás do belo que nos remete ao divino e que traz todos os traços de harmonia, que por vezes pode ser caótica a nossa consciência. Sim, nós podemos não ter consciência para perceber a beleza de muitas coisas, mas há uma ciência por trás da beleza, sim. E nada de ficar relativizando isso, porque não funciona, meu amor. Porque relativizar isso é perverter isso, né? É perverter como todo mundo. Agora, tudo é relativizar. Isso é uma coisa que me deixa indignado. Você sabe que essa política de relativização. Eu ia te perguntar sobre isso. Tem um personagem, eu não vou falar exatamente quem é, mas assim, ele ficou conhecido na internet porque ele começou a fazer modificações corporais a um ponto de ficar parecendo um monstro. Cerrou os dentes, arrancou o próprio nariz, botou implante de chifre, fez... Assim... É um negócio... Aí as pessoas vieram dizer, mas você fez uma operação no nariz, qual que é a diferença entre você e o cara que quer virar um monstro? Não se deu trabalho de responder. Eu tenho preguiça. Você sabe que... Então, eu também tenho, mas eu acho que... Porque assim, vamos lá, cara, você tá fazendo uma coisa pra te aproximar de um referencial funcional, estético, que te agrada... Ponto. Essa é a justificativa. Entendeu? Essa é a justificativa. Comparar com alguns transtornos dismórficos, como também existe transtorno dismórfico de pessoas que procuram procedimentos estéticos para parecer com uma boneca. Exato. Existe em todos os sentidos. De pessoas que tentam resolver sua vida emocional em procedimentos estéticos. Tudo isso é patológico, sim, a partir do momento que não te faz adaptar bem ao meio. Eu acho que esse é o ponto, né, Má? A gente falou muito sobre isso lá na nossa peregrinação, quando a gente falou sobre Madhyamika, né, o caminho do meio, sobre assim, olha,
qualquer extremo é transtorno, né? Qualquer rendição a um padrão extremado não é mais essa busca por harmonia, que é justamente coerência, que é o equilíbrio, né? Justamente é o equilíbrio das formas e é o equilíbrio entre o interno e o externo, eu acho. Eu vou te falar, eu comentei isso com você na viagem, eu passei por um período de transformação física que foi muito intenso, que começou com o mestrado, de eu ter que fazer exercício que nem doido e tal. E aí agora eu vejo que é muito curioso, porque eu era o cara, o nerdinho, o yogi, que ficava ali contente com os livros, que sabia que queria ser diferente e estar diferente, mas eu não achava meio pra isso, assim. E de repente as coisas foram acontecendo e a minha forma de me posicionar em relação às coisas, mesmo com toda a sadhana, todo o estudo, se tornou diferente porque essa exterioridade começou a me agradar mais. Então acho que vai nessa direção dessa coerência e desse equilíbrio. Tem um mestre, a gente falou disso no podcast que a gente gravou, no seu podcast, que é o Abhinavagupta, que ele fala sobre Rasananda, que a bem-aventurança pelo gosto, que não é nem esse, eu gosto de Big Mac, eu gosto de Bob's, né? Não é nada disso, é o saboreado divino que te leva a esse arrebatamento que te deixa sem palavra, né? Isso que é Rasananda, que é aquilo que a gente falou, né? Quando você bate o olho em uma obra de arte, ou em uma pessoa que é muito bela, ou num poema que, né? De repente aquilo faz com que o tempo pare para você e que você sinta algo maior do que o seu si mesmo, do que a sua individualidade egóica. Se a gente consegue fazer isso olhando para o próprio corpo, não de uma forma narcísica, né? Eu vou olhar para o meu próprio reflexo, cair na água e morrer afogado. Mas se eu começo a olhar para mim como algo que é consonante às belezas que eu busco fora, fica mais fácil entender também até o que é amor também. Porque como é que é possível que eu passe a apreciar o mundo e ao outro e ser mais compassivo se no fundo, lá no centro, a minha experiência comigo é uma experiência de repúdio? Eu me detesto, mas eu tento amar o outro. Como é possível isso? Isso é impossível, na verdade, né? Se detestar e amar o outro. O nome disso é ilusão. Né? E o que a gente mais vê é a gente iludida dentro desse lugar. A busca por admirar qualquer coisa fora começa dentro. Começa na relação que você tem com o espelho. Então, com a vida em si, sabe? Não é que tem um padrão para se gostar, mas se gostar, se amar, é fundamental como marco da relação que você vai ter com o outro. E dentro desse lugar que você falou uma coisa muito interessante, né? Do caminho do meio, dos extremos. O caminho do meio, como eu vejo, Gui, não é a média de 2 pontos. É um ponto acima, onde consegue ver os pontos de baixo dos extremos. É um estado acima de consciência que consegue ver de forma diferente. Pô, fica, caminho do meio, né? Tipo, é a metade de ser muito puta e muito santa. É ser ali, é tipo, é o meio do caminho, é isso? De segunda a quarta eu faço novena, de quinta a domingo toco o puteiro. Ou tipo assim, você puta só no carnaval. Não, gente, não é sobre isso, não é? É estar num lugar acima do nível de consciência. Porque isso é Krishnamurti puro, mano. Você tá em outro lugar. Isso é Krishnamurti puro. Não é o meio do caminho, não é entre o frio e o quente, é outro lugar. O Krishnamurti vai dizer que liberdade é ver sem condicionamento. É isso, assim. E não é porque, quando a gente ouve isso, ou o caminho do meio, ou é a mente que cessa de pensar, fica parecendo que o que a gente quer com a contemplação, com a meditação, é chegar num lugar em que você vire um chuchu cósmico, né? Você vira uma criatura sem gosto, que olha pra tudo distante. E na verdade naquela cara bavada, assim. Mas na verdade é criar um distanciamento que te permita, quando retornar inteiro pra aquelas coisas todas. É retornar diferente. E inteiro, não mais pensando em utilizar as coisas. Inteiro e diferente. Porque não adianta nada, gente. Um dos apelos que eu faço, por exemplo, assim, os meninos que vão comigo pra Roma, né? É assim, cara, você tem uma diferença enorme entre você ter uma experiência e você ter uma vivência. Até o Han fala sobre isso. A vivência é como você... aquele turista americano com a roupa florida que chega num lugar, vê tudo, tira foto em tudo e volta pra casa a mesma pessoa. Né? Dizendo pra todo mundo que teve uma experiência que foi incrível, trazendo 3 traços comportamentais dos lugares que eles foram, com 3 frases de efeito e fotos lindas. Essa é a vivência. A experiência te transforma.
Então, assim, você sai outro dela. Você tá lá, você contemplou o negócio, você virou outra pessoa. Não tem volta, disso, né? Não tem volta. Mas isso envolve uma entrega muito grande, Gui. Tipo, esse lugar que o Krishnamurti fala pra gente, que você volta inteiramente diferente. Só que a galera quer ter experiências pra continuar a ser a mesma, só com mais um título na parede. A galera quer falar que teve várias experiências e continua sendo a mesma pessoa, com os mesmos problemas que tinha antes da experiência. Teve uma pessoa que me perguntou esses dias, você dá um tabefe na pessoa. Ela perguntou assim, como eu posso ter compaixão pelo outro e ajudá-lo sem me machucar no processo? Falei, querido, se você não quer sujar a tua mão ao servir, nem começa. Não tem como você se envolver com o sofrimento do outro e não sofrer também. Se você tem um mínimo, se você não é um psicopata, você vai ver alguém passando por um sofrimento, claro que você não vai cair junto com a pessoa, porque senão isso não é compaixão, isso né, isso é um nível patológico de empatia. Mas se você não quer sujar sua mãozinha na hora de fazer o bem, então não desce pro parquinho, meu filho. Essa é outra coisa interessantíssima aqui. Tanto se fala em empatia. A galera da Gratiluz, né? Os floquinhos de neve Gratiluz, né? Que fala lentificado e com um sorriso no rosto constante. Sororidade. Né? Tá ali, né? Mas não quer sujar a mão. Não, mas assim, veja, as pessoas falam muito de empatia, mas empatia não é eu me colocar no seu lugar, simplesmente assim, no meu marco psicológico. É eu entrar no seu marco psicológico, que é com a sua história, o jeito que você vê o mundo. Porque me colocar no seu lugar, no meu marco psicológico, pode ser que não me afeta a situação que você tá passando. É simpatia, né? Eu dizer, coitado de você. Coitado. Empatia, você se coloca no marco psicológico do outro. E daí é um negócio muito bizarro. Você sabe por quê? Porque exige você abrir mão de quem você é. Aí é uma experiência que transforma, não é uma vivência. Não é uma vivência empática, é uma experiência empática. Porque te faz ser outra pessoa e te faz não ter que passar por aquela experiência. Porque você aprende com a experiência do outro. Uma vez que você tem essa empatia, essa coisa ativa, né? Essa coisa ativa de abrir mão do seu marco psicológico pra poder entender o outro. Então, não tem como não sujar a mão num processo desse. Você vai sujar a mão inteira. É igual quando um paciente, um cliente, chega e começa a falar do sofrimento dele. Cara, se aquilo não é um sofrimento pra você, você não vai entender. Você não entendeu nem o seu foco. Beleza, não é médico, pro Matheus, mas agora eu tenho que despir minha roupa, meu jaleco, eu tenho que entrar no marco psicológico dele. Aí eu entendo com a experiência dele. Do contrário, não porque se dói nele, é digno da minha atenção. Ah, mas isso não me afeta. Né? É um lugar de tremenda arrogância. Falar pro outro isso é bobeira. Cara, isso não é bobeira. Aí o povo tem essa maneira de... white people problem. Você sabe o que dói naquela pessoa? Esse problema? Você sabe o que dói nela? Você sabe que essa acho que é uma das genialidades do Buda, né? Que ele democratizar o sofrimento. Ele diz assim, do pobre ao rico, do baixo ao alto, do magro ao gordo, sofrimento acontece em todo mundo. E aí, tentar dizer é melhor ou pior, porque é claro, sim, que uma pessoa que está vivendo numa zona de guerra, ela está exposta a uma situação de extremo e de perigo muito diferente da nossa. Sim. Mas sofrimento é sofrimento. Sofrimento dói de forma muito concreta para quem está passando. Né? E eu não posso quantificar. Não tem como. O sofrimento do outro, a dor do abandono do outro é menor que o meu abandono, ou a dor de abandono do outro, a dor do outro que terminou um relacionamento é maior do que a do outro que quebrou e perdeu o que tinha. Não tem como você quantificar e comparar essas coisas. E quando a gente começa a parar de querer comparar sofrimento alheio, a gente começa a lidar melhor com os nossos. Quando você começa a lidar melhor com os seus processos, você é uma pessoa mais doce com o outro. Quando você acolhe a sua sombra, né? Cara, vai escutando aí, porque esse diabo aí não tem solução, não. Vai só escutando, processando, colocando junto, entendendo. Que solução vai ter nunca. Mas assim, você vai lidando melhor com seus traumas, com aquilo que te toca. Quando você tem consciência deles, você fica curado, né? Íntegro com eles. Tipo, você entende. Você olha... Mas não fica perturbado por tanto tempo quanto ficava antes de você ter consciência deles. Que é outra coisa muito interessante quando as pessoas tentam curar, tipo, aniquilar sintomas. Ei, que coisa complicada. Os sintomas sempre tem alguma coisa pra contar pra gente, né? E daí as pessoas ficam nessa luta infinita da briga contra sintomas, da briga contra feiura, da briga contra
contra tudo aquilo que elas acham que não é normal, sustentando um tal do mito do normal que faz todo mundo ser doente pra sempre. Até a medicina sofre muito disso. Porque são exames de normalidade, né? É normose, são exames de normalidade, é a cara da normalidade. A pessoa, ela dorme 4, 5, 6 horas por dia, tá cansada todo dia, acha que essa cansada é normal. A pessoa tá lá, ela tá emendando um relacionamento tóxico com outro, uma relação tóxica com outro, ela engole tanto sapo que ela acha que isso é normal, entendeu? Ela já não chora mais quando algo acontece de grave, ela não escolhe... As pessoas... A gente se acostuma... É um dom do ser humano se acostumar com as coisas, mas também é um problemaço da vida. Porque a gente se acostuma com o meio de viver doente. Isso em tudo. Em tudo. Na profissão, nos relacionamentos, nas expectativas com a vida. Quanta gente não junta vida para viagem no feriado, pro Réveillon, pro Carnaval, e o resto do ano todo é tocado na caixa. Prepara o corpo para esses eventos, vive esses eventos, taca TBT o ano inteiro, só dos feriados, e a pessoa acha a vida uma bosta e considera isso normal. Porque vê todo mundo fazendo isso e acha que é normal. E sustenta um mito do normal, que é o quê? Esperar o final de semana pra ser feliz. E sobrevive, não vive. Esperar a sexta pra ser feliz. Não tô dizendo, gente, que a gente não pode comparar uma segunda com uma sexta. Comparação injusta, né? Comparação injusta, não dá. Mas você espera só a sexta pra gostar. E outra, né? É foda. Tudo bem que todo mundo tem que pagar conta, que dizer, você só vai trabalhar com o que você gosta é bastante idílico pra maior parte das pessoas, mas se você tá vivendo tudo que você vive, onde quer que você esteja vivendo, só no automático, num processo de lamentação, de expectativa e de saudade, né? Eu vivo no passado, com a saudade do carnaval que já foi, e na expectativa do próximo feriado que nunca vem. Você nunca tá vivendo agora. Se seu agora tá tão insuportável assim, olhe um pouquinho pro lado e tenta resolver como é que você cria outras condições para viver. Guilherme, mas procurar emprego é tão difícil. Então, essa angústia antecipada de nem tentar fazer algo para sair do teu sofrimento é só uma tentativa do ego de tentar fazer a manutenção dele. Eu tenho tanto medo de sair da bosta, porque a bosta é uma bosta, mas tá quentinha, que eu nem ouso pensar que dá para sair dela. Então, tô atolado até aqui, tá fedor, mas tá quentinho. Eu tô acostumado aqui, me deixa aqui, porque eu não sei sair daqui. E dói sair daqui, né? Esse processo de transformação é repulsivo, às vezes, pra nossa mente imediata. Mas a mente quer retornar, né? Retornar o que ela conhece. Sabe que a minha terapeuta é uma tremenda de uma junguiana, ela dizia que autoconhecimento não é pra quem quer, é pra quem pode. Não no sentido, né, econômico, proselitista, nada disso. Mas no sentido de que você tem que estar muito afim de se virar do avesso e de saber que aquilo vai ser um processo doloroso, que vai valer a pena, mas que vai doer pra cacete, se você quiser entrar naquilo. Porque, engraçado, eu indiquei ela pra algumas amigas, muitas não se adaptaram, mas uma especial saiu falando a seguinte frase. Eu falei, gente, essa mulher não sabe nem o que é terapia. Ela fez assim, eu não gostei não. Por quê? Ela é chata. Como assim? Ela só falou coisas que eu não gostei. Meu amor, você tá pra terapia pra ouvir o quê? Reforço positivo a gente tem dos amigos, hein? Que a gente já seleciona só aqueles que reforçam pra gente, que a gente quer ouvir. Depende do amigo, viu? Tem uma ali, ó, que é só lambada. Sei não. Tem uma coisa que eu desconfio de palpite de amigo. Não, eu tenho uma que tem palpites honestos, é muito bom. Ela dá uns feedback que sai até A gente tem que olhar, voltando, né, pro início da nossa conversa. Quando você se dispõe a tentar gostar daquele momento que você tá vivendo, ou até errar, ver a coisa como ela realmente é, tentar gostar, vou tirar o melhor daqui. Gente, não tô falando pra você achar gostoso o sofrimento, não. Mas se você tá realmente naquele lugar, você até enxerga a melhor saída para aquilo. Talvez simplificar a experiência, né, Má? Prestar atenção na coisa imediata. Ficar presente ali, você vai até ver. Às vezes vai descobrir, tipo, coisa chata do cacete, eu nem preciso disso. E assim, mas tá presente dá beleza. Você só tentar ver a estrutura da coisa como ela realmente é, te dá potência. Te dá potência. Tá presente é estar potente no momento. Voltamos pro lugar de fazer da vida uma obra de arte.
precisa estar presente. Se você não tá presente na tela ali que você tá pintando, meu amor, você não vai pintar. Vai cabeça em muitos lugares, você não vai fazer aquilo. Mesma coisa no seu dia a dia. Se você não tá presente, você não vai nem ver se você precisa mandar currículo para outra empresa. Você não vai ver se você precisa trocar de namorado. Se você só tá pegado na ilusão. Ah, é que tem carnaval comprado junto, é que tem festa tal comprada junto. Se você não parar para prestar atenção no que você sente no momento que você tá com a pessoa, você não vai ter ação para as coisas. O problema é não tá no presente e vive uma vida toque de caixa. Isso não dá, não existe vida bonita desse jeito. Existe vida no Instagram. Existe vida em rede social, cheia de fingimento. Uma vida de verdade, ela depende do nível de presença que você coloca nela. É engraçado que se fala tanto de autenticidade, fala-se tanto, quero ser autêntico, quero ser alguém que toma a vida nas próprias mãos, essas frases todas clichês, e as pessoas não param para pensar que o que elas estão chamando de autenticidade, na verdade, é só seguir um monte de padrões. Elas querem seguir o padrão daquela rede social, naquele tipo de vida, naquele tipo de filtro. Tem nada mais inautêntico do que isso, né? Eu quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade para quê? Para fazer tudo como todo mundo faz, pensar como todo mundo pensa. Então você nunca pensou sobre liberdade. Então você não é livre de nada. É nesse lugar que o Krishnamurti vai dizer o seguinte: só há liberdade nesse lugar da mente que se esvazia desse tumulto. E não é que ela fica alienada, em coma, autoinduzido. Ela está presente, ela está inteira, mas sem comparar, sem julgar, sem tentar quantificar, sem tentar utilizar. Ela está inteira ali no que ela está fazendo. Quando ela tá inteira, ela não é ela, né? É esse o ponto. Porque isso que a gente chama de eu é outra ficção que a gente inventou. É possível chegar nesse lugar quando a gente atravessar esse tédio, quando a gente atravessar essa ansiedade, esse medo de... Porque ansiedade tem muito do medo da autoaniquilação. Se você vence isso, você começa a descobrir que essa criatura, essa entidade que você chama de eu e que você preserva com tanto esforço, ela, na verdade, é super plástica, ela é muito mais maleável e ampla do que você imagina. Ela pode ser tantas coisas. A Bia Machado, que é uma professora nossa que eu adoro, fala muito sobre isso, né? Que a consciência sábia, ela é uma consciência caleidoscópica. Ela, a depender do ângulo, ela vira outras coisas. Ela é capaz de tomar todas as formas. Mas para isso ela depende de uma flexibilidade muito profunda. E como é que a gente adquire flexibilidade mental? Do mesmo jeito que a gente adquire no corpo. Estica até doer. Chega uma hora que você adequa naquela nova forma. Você estica até doer e vai se adequando e aprendendo a respirar naquilo. Você vai moldando essas novas formas, essas novas posturas para observar a realidade. E isso não é necessariamente uma coisa terrível, assustadora, como... eu estou falando toda hora de que autoconhecimento dói, demora e dá trabalho. É o que dá sentido à vida. Se conhecer, se superar, achar novos propósitos é o que nos move. Mas isso tem custo. E não é imediato, né? A gente está vivendo uma sociedade do fast food, do Mac Mindfulness. Eu acho que eu vou fazer um curso de meditação, né? E vou chegar no Nirvana. E não é possível isso. A sociedade da gratificação imediata. E usualmente as coisas que dão gratificação imediata, elas não estão te levando para o lugar certo, né? E tem uma coisa muito interessante, né? A gente não mata fome comendo, você mata a fome jejuando, né? Tô falando de uma coisa oriental, porque a fome é um desejo, e quando você alimenta um desejo, ele só cresce. Isso é eu li no livro do meu terapeuta, um ditado oriental muito interessante, que sustenta esse mecanismo nosso mental de querer recompensas rápidas o tempo inteiro. É um desejo que a gente não sabe lidar com ele. Você faz o quê? Você vai alimentando os desejos cada vez mais. Desejo é fonte da vida, gente. Nossas pulsões é o que nos levam para as coisas, não é aniquilação de desejo. Não sou uma pessoa do Nirvana, não, que eu não quero aniquilar nada, tá? Quero aniquilar nada. Vinde a mim. Quero nada disso. Me respeita. Mas... paciência, não. Mas a gente tem que saber pôr o nosso desejo na mãozinha aqui e saber, tipo, cara, se eu continuar alimentando isso, essa porra só vai crescer. Então, peraí, deixa eu migrar essa energia para diferentes lugares e habilidades para me desenvolver de uma forma inteira. É o que os yogis vão dizer, que quando a gente fala não é birraça, não. Meu Deus do céu, esqueci agora. Mas não confundir desejos com necessidades. Quer dizer, ai meu Deus do céu, esqueci o nome agora. Calma. Ahimsa, Asteya, Brahmacharya, Aparigraha.
Então, a parigraha, que as pessoas traduzem como não apego, graha é segurar. Então, a parigraha é não apreensão. Tem gente que traduz como não aceitar presentes. E tem pessoas com um entendimento mais refinado disso que vão dizer que é não confundir desejos com necessidades. Porque tá tudo bem você desejar coisas. O desejo é a volição que nos move adiante. O problema é quando você confunde eu quero com eu preciso. Porque quando você diz eu preciso, bom, precisar é eu vou matar se eu precisar. Condicionou a sua identidade àquilo. Esse é o ponto. É muito sábio isso. O Nisargadatta, ele fala isso, que você tem que falar pro desejo, você tem que reconhecer. Desejo, ele é legítimo, só que você tem que diferenciar. Você fala eu só quero e tá tudo bem eu só querer. Tudo bem, quando você fala bem assim, preciso ou não. Se você falar que você não necessita, você já move sua energia para outro lugar. Você bota o desejo no lugar dele. Aquele que você decidir que você vai atrás. Ponto, só isso. Porque necessidade é necessidade de sobrevivência, de abrigo, de segurança e de pertencimento. São 4 coisas que fazem a gente existir enquanto espécie. Se eu digo que, sei lá, eu preciso desse sapato, eu tô colocando no mesmo lugar você de só comida. Existe se. Você só existe se. Quando você fala que você necessita de qualquer coisa, você condicionou sua existência àquilo, não só sobrevivência, mas existência e permanência daquilo que você se identifica. A gente atrela identidade à necessidade. Isso é uma coisa gravíssima. Porque você literalmente só se enxerga com aquilo. E a falta daquilo é um gap, é uma falta de algo em você. Por falar nisso, me fala o que você acha dessa ideia meio estranha que as pessoas têm de que envelhecimento é oposto à beleza. Isso vem em comum acordo com tudo aquilo que a gente estava falando no início, né? Porque a gente vive numa sociedade extremamente focada em produtividade. Então, quando... muito diferente, por exemplo, de quando a gente tem lá no Oriente determinadas culturas que celebram a entrada dos 60, que é quando começa a fazer cenas, quando você começa a ficar sábio, quando você é aquele que é buscado não pra guerrear, mas pra dar conselhos, né? Isso é valorizado em algumas culturas. Aqui, aonde você vale o que você produz, quando você quando você parece produzir mais, você tá valendo mais. Então a gente associa a estética à produtividade. E quem produz mais desses dois? Então, esse é um ponto muito comum da gente trazer dentro do consultório, por exemplo, a aceitação das diferentes forças que há dentro de você. Por exemplo, com a dignidade que elas carregam, com a dignidade cíclica delas, entendeu? E não só, não vamos ao velho de janeiros acumulados. Vamos alcançar de janeiros, vamos alcançar do dia. A pessoa chega 9 horas da noite, ela quer ser porra de produtivo. É hora de dormir. Você acha que uma pessoa dessa vai lidar bem com a idade? Pois é. Tudo começa da base. Olha o ciclo circadiano. Quando não tem respeito no dia, você acha que haverá respeito com o tempo? Não, essa pessoa vai estar reclamando quando o tempo acabar. Quando o tempo da disposição acabar. Só que a gente não se respeita porque a gente quer ser produtivo. O segredo é sincronizar a mente e corpo. E entender que corpo e terra tem que estar também sincronizado. Noite de descanso, coisa pequena. Dia é trabalho, dia é energia pra fora, depois você precisa botar energia pra dentro. São pequenas mudanças que a gente coloca no nosso dia a dia que pode fazer uma transformação na nossa aceitação dos ciclos da vida. Porque aí hoje tem lá a galera toda, aí é chip pra aquilo, que a pessoa quer ter os hormônios de quando ela tinha 20 anos de idade aos 60. Tipo assim, cara, tipo assim, a referência quer transar a mesma quantidade que transava 40 anos atrás. Sabe, tipo, não tem senso nenhum as coisas. Aí a gente começa a ter uma mente compulsiva, né? Que pulsa somente pra se apegar a um senso de identidade produtiva que não aceita, em momento nenhum, ser diferente disso. E tudo que a vida vai te mostrar é que você vai ser diferente disso. E tem preço a se pagar para qualquer adaptação abnormal que você queira fazer. Qualquer coisa que você queira fugir do ciclo, você vai pagar um preço por ela.
Por isso que eu tenho uma visão um pouco conservadora a respeito dessas adaptações aí, da galera que acha que dormir pouco vai descansar, da galera que acha que é só tacar hormônio em tudo que tá tudo certo, é que tá faltando testosterona. Quantidade você dorme por dia? Como você lida com o seu estresse? Ah, não vê isso? Olha lá a testosterona que tá em falta. E daí mostra pra paciente, olha aqui, ó, o normal é de tanto a tanto. Você não está no normal. Aí a paciente, então eu preciso disso. Você olha, ela não dorme, pô. Ou come um monte de junk food, sabe? Tipo assim, aí lógico, mostra no exame que é mais fácil falar que te falta algo. E fica parecendo que você é um frango de granja, né? E assim, não, eu tô falando de coisas básicas do dia a dia, sabe? Você quer ser produtivo numa reunião 10 horas da noite, você acordar às 5 da manhã, sabe? Tipo assim, como você acha que você vai estar aos 60? Você vai aceitar? Aos 70? Aos 80? Você vai aceitar? E aí você mata a dignidade desse processo, né? Porque você não tem a dignidade no dia a dia. É. Você quer ser hiperprodutivo, tocar 5 anos em 10 anos em Você acha que você vai aceitar? E ainda vão virar pra você e falar, mas é fase de fazer isso, meu querido. Você vê que toda organização social, ela é em prol dessa inversão de valores, onde você se coloca como bem, bom e legal, se você é muito produtivo e se você não precisa do descanso e se você é uma máquina. A gente tem vergonha de falar, olha né? que ser uma máquina é um elogio hoje em dia, não é não? É. As mulheres só querem ser princesa guerreira, tudo Xena, né? Tudo batalhadora, né? E a gente vai... O cara só serve se ele for barriga de tanquinho, se ele for hiperprodutivo e se ele for o machão alfa do negócio. Cara... Isso é patológico. Essas pessoas não vão aceitar a idade chegar. Melhor, elas não vão aceitar as fases que a vida vai exigir delas. Como exige da mulher, que tipo, tem uma semana que ela tá mais azeda, tem uma semana que ela tá super expansiva, tem 2 semanas que ela tá super expansiva, tem outras semanas... Disso é um desastre, né, o ciclo lunar, gente, o ciclo menstrual da mulher, tipo, ela tem semanas, ela tem fases, ela não tem que estar do mesmo jeito o mês inteiro, entendeu? Se sentir, se conectar com a Terra, isso é fundamental. Gente, perceba como as coisas funcionam na natureza e joga isso pro teu corpo, pra tua vida. Entenda que é cíclico. Não queira ter um padrão de produtividade e só manter isso. Não queira ter um bom humor e todo dia tá aquele bom humor, aquela coisa chata, aquele sorriso insuportável que dá bom dia pra porta, pra padaria, pra todo mundo. Não, cara, vai ter dia que você vai estar azedo e tudo bem. Sabe? Tipo, a gente tem que... Mas isso vem da desconexão das pessoas com o próprio corpo e com a Terra. Essa desconexão gera expectativas surreais de produtividade, que gera esse padrão de beleza do jovem, que é o que a gente colhe hoje em dia, com todas as coisas negativas que isso tem para trazer. Me ajuda e desenvolve mais isso. Quer dizer, então, que uma pessoa que está nessa negação esquizofrênica dos processos naturais do corpo e da mente e da vida, do envelhecimento, por exemplo, por mais sarada e obcecada que seja com o corpo, ela está desconectada com o corpo, você disse. Como? Mas é assim, ó... É óbvio e é maravilhoso, mas desenvolve isso que é maravilhoso. É óbvio e é maravilhoso o seguinte, todo extremo, ele é patológico em algum lugar, certo? Certo. Eu não tô falando obcecado com o corpo, pessoa que é obcecada com a saúde, porque até essa pessoa dela ela dorme bastante, ela se respeita mais, mas assim, ela sente que às vezes a época dela de energia que diminuiu, não diminuiu. Não tô julgando ninguém especificamente, Gui, mas eu tô te dizendo o seguinte... O vício em produtividade e até desenvolvimento físico em qualquer lugar, ele vai trazer consequências para a pessoa. Muitas consequências. Vou dar um exemplo básico que encaixa para todo mundo. Você acha que é normal a pessoa querer todo final de ano ter 3 meses ali para ela ficar aquele corpo perfeito pro Réveillon dela? Aí depois ela vai e ela tem uma janela que ela destroça inteira. E depois vai chegando perto do Réveillon, ela tem que ficar sarada de novo. E daí, isso a qualquer preço, usando qualquer tipo de remédio, esquemas terapêuticos de remédio para ansiedade. Remédio para acordar e ficar bem. Mais um para tirar o apetite. Só pelo corpo. Tem gente usando remédio controlado para TDAH para emagrecer. Né? É o que mais tem. E assim, cara... Assim, uma coisa é você fazer um remédio pra sair de um quadro, pra entrar em outro, pra se conhecer. Mas eu não quero entrar em julgamento específico de ninguém. Mas é o seguinte, você tá respeitando o seu tempo? Você tem descansado? Você tem revisto seus processos? Aí a pessoa chega e fala assim, fico pensando um monte de coisa de noite. Faz um relaxamento, faz uma meditação, dá um jeito de organizar... diário que seja, né?
organizar as suas ideias. Eu sou uma pessoa do diário, né? Eu sei, por isso que eu falei. Eu sou uma pessoa do diário. Mas, assim, organiza as ideias, percebe quem tá falando com você ali naquele momento. Mas as pessoas querem ter um estilo de vida totalmente desconectado do coração. Olha o tanto de doença cardiovascular que a gente tem hoje. Tanto de sentimento, de emoção que a pessoa não trabalha. Por quê? Porque a gente associou um negócio que emoção é fraqueza e razão é poder. Aham. Não é verdade? Aí a pessoa fica com aquele tanto de coisa acumulada no coração. Você acha que isso não vai ter uma resposta negativa? Eu trouxe essa coisa do diário para você... Porque fazer um diário, fazer um processo de ter um diário exige uma disciplina, uma honestidade e uma entrega bastante sistemáticas. Você não acha? De novo, aquela história de autoconhecimento não é para quem quer, para quem pode. Você acha que essas pessoas... Um passo legal seria esse processo de fazer o diário? Vou falar com os outros, não vou falar de mim. Escrever o diário pra mim é uma grande humilhação. É humilhante. As coisas que eu escrevo... A tal da criança interior que dá vontade de enforcar essa desgraçada, sabe? Socar a cara dela no chão. As coisas que ela... Eu juro pra você, as coisas que ela me faz dizer... É humilhante. Só que assim... Cara, é esse processo de humilhação que você reconhece a infantilidade, por exemplo, a nível de sentimento que existe em mim e que precisa vir pra fora pra ser. Que sente besteira, a fim de besteira, por besteira, sabe? Foi a primeira vez que eu vi alguém chamar a criança interior de cadela. Desgraçada. É que eu não te apresentei a minha ainda, só tô bem disfarçado aqui. Minha criança interior... Como herê de Matheus Arantes vai se vingar. Vocês não têm ideia do que a bicha faz. Só que assim... Conversar com esses momentos que eu sou tomado, que o meu humor é transformado e que eu tenho ações que em sã consciência eu não teria, Autodestrutivas? me dá um conhecimento muito maior de quem eu sou de verdade. Então, é desconfortável demais. Outro dia eu cheguei assim, eu passei uma temporada na clínica chegando, e eu comendo os meus processos, sabe? Com meu motorista, com todo mundo. Saí comentando assim. As meninas falaram assim, se alguém ler meu dicionário nessas 2 semanas agora, acha que eu tenho intenção suicida. Da gravidade que eu fui entrando e vou deixando desenvolver. Mas tá ruim por quê? E vai perguntando, e vai indo. Só que mostra coisas pra mim que essa personalidade extrovertida que vocês estão vendo, pensadora, alegre toda, é totalmente contrário. Mas é meu lado sombrio falando comigo. E enchendo de riqueza, de sentimentos que eu negaria facilmente, em qualquer momento. E assim, não é fácil falar do peso disso, de quão infantil é, já que aqui fora essa personalidade é tão... trabalhada para fora, a de dentro, meu amor, você não tem ideia. E escrever, eu gosto de usar isso, escrever um diário, pra mim é uma coisa, assim, é humilhante, é humus mesmo, de me pôr na terra. Mas é uma entrega que eu vou te falar, me deu mais intimidade comigo que qualquer momento terapêutico. Não me desfaço da minha terapia de jeito nenhum, gente, eu amo estar em terapia. Mas é uma coisa de profundidade. Mas é uma ousadia. Porque você vai falar coisas num diário que você escreve realmente do momento que te toca, você escreve como uma pessoa que você não é na vida. E você vai conhecendo outras fases de você para não ser tomado por ela. E isso é muito interessante. Eu sei que agora tá começando a parecer uma conversa de louco, mas é. Olha o nome disso aqui, é Louca Sabedoria. É a ideia do programa. E vai te dando um conhecimento plural. Porque tem uma coisa, gente, que eu acho importante demais, e acho muito fortuito eu falar isso justamente no programa que eu tô com o Mar, não há fórmula para o autoconhecimento. Assim, de verdade, se alguém tá te oferecendo um curso de autoconhecimento, como se fosse um processo acabado, corre disso. Porque o processo é esse mesmo, é Louca Sabedoria. Ele é uma composição que abrange tudo o que você está fazendo. E que não é uma parada que uma hora você vai falar assim, nossa, estou fazendo isso e ao terminar vou me autoconhecer. O autoconhecimento ele vai acontecendo num processo que o Zen chamaria de Satori, que é despertar, e é o espanto do acordar. Você vai fazendo coisas, você vai fazendo diário e vai falando, não sei porque eu estou fazendo essa merda. Você vai meditando todo dia e vai falando, não sei porque eu estou fazendo essa merda. Você vai lendo esse monte de coisas sobre autoconhecimento, não sei porque eu estou fazendo isso, ou fazendo terapia, não sei porque eu estou fazendo isso. E aí, em algum momento, parece que a chave vira e você fala assim,
E são essas epifanias que elas vão acontecendo num crescendo, talvez numa espiral, e que elas vão dando significado pra vida. Mas vou dar um spoiler aqui pra quem não começou essa coisa aí. Porra, Vocês ele vão começar. É uma chavinha todo dia. A maioria delas abre umas portas que você não quer abrir. A merda. Outra merda. Quem fica esperando o clique? Guilherme. Porra, a ilusão do caralho. A pessoa tá lá, ela espera. Não é. Que coisa linda. Flores. Que cheiro de lavanda. Né? Quem tá esperando isso, meu amor, prepara pro cheiro de merda que não vai sair de você por muito tempo. Na hora que você descobrir que você não é um floquinho de neve. E assim, é uma constante. Que aí você acha que já foi todas as peias possíveis e imagináveis. Você começa a constelar um monte de coisa ao seu redor. E aí vai acelerando e você tem... E assim, toda hora você quer voltar pra trás. Fala, pra que eu tô mexendo com isso? Você olha a vida de quem não trabalha com essas coisas. Você fala assim, olha fulana, leva lá a vida toda despreocupada, não vendo nada do que tá acontecendo. Só que a gratificação de se conhecer, não é se conhecer, de conhecer os muitos que habitam em você, desse processo. todos esses deuses que habitam aí dentro, assim, não tem preço, não há nada que se compara a isso. É literalmente, eu acho que aqui dentro, nesse lugar do Diário da Investigação, eu conheci o rei que tinha dentro de mim. E eu tô me descobrindo como um arqueólogo. Uau! Porque todo dia é uma coisa nova, a maioria de que eu não queria ver. Mas eu tô descobrindo coisas tão bacanas, tão legais. E redescobrindo as pessoas. Porque quando você começa a conhecer esses muitos que existem dentro de você, você só tá conhecendo eles de verdade se você começar a conhecer as pessoas que estão ao seu redor diferente. Se sua opinião sobre o outro não muda no seu processo, você não está em processo nenhum. Você não está em processo nenhum. Você está vivendo um pensamento mágico, apenas fantasioso de que você está ganhando uma asinha e está chegando mais perto do seu criadorzinho. Tem uma história que eu gosto muito, de que um sheik mandou 3 pessoas que chegaram no monastério desse mestre Sufi, falaram, queremos estudar com você. Ele falou, muito bem, vão vocês 3 ler esses poemas do Omar Khayyam. O Omar Khayyam é um outro mestre Sufi, famoso porque os poemas dele parecem ter um tom erótico, parecem ter um tom boêmio. Ele não está falando de nada daquilo, ele está falando de uma beleza da apreciação da vida e de uma parada interna muito profunda. E aí as pessoas leram, esses 3 caras leram o Omar Khayyam durante uma semana e voltaram lá. E aí ele pergunta pro primeiro, o que você achou disso daí? Ele falou, olha, eu não sei bem o que eu achei. Eu só sei que eu tive sensações e experiências e experimentações. Eu pensei de um jeito que eu nunca pensei antes. Esse negócio aqui me fez ver as coisas e a vida de um jeito que eu nunca vi antes. E você, o segundo? Pra mim isso aqui é heresia. Isso aqui é anti-Deus. Isso aqui é uma putaria. Nunca vi uma coisa mais herética. E o terceiro disse, mestre, estou reformado. Isso aqui... de uma beleza poética que eu não sei expressar. Isso aqui é Deus traduzido em poema. Tá. Você, primeiro, que pensou de um jeito que nunca pensou antes, você pode ficar. Você pode ir para outro shake e você lê mais uma semana para ver se para de ser besta. Então é um pouco disso, né? É um trabalho que não tem um lugar. O que eu e o Matheus estamos falando aqui ao longo desse programa, se é que a gente está falando, se existe algo que tem ciência e fórmula, é o trabalho dele com a beleza e ainda assim a partir de um lugar de experiência, né, Mal? Você está ensinando isso tudo, mas se a pessoa não tiver praxis e sensibilidade e intuição para se conectar com o outro, não adianta nada você explicar os seus 4 princípios que não vai levar em lugar nenhum. Agora, quando a gente fala desse autoconhecimento, desse processo de refinamento do sujeito, a gente não pode dar uma fórmula, porque não há um caminho. O Krishnamurti fala disso, né? A verdade é uma terra sem caminhos. O que ele quer dizer com isso é, ainda que você siga essas ou aquelas ideias, e segundo ele você não precisa seguir nenhuma, mas eu até acho que ninguém sai do zero, nem ele saiu, existe um ponto dessa experiência que é tanto fascinante quanto aterrorizante, em que você vai ter que aprender a olhar para a realidade de um jeito completamente novo. Esse é o lance, assim. Será que todas essas coisas que você está fazendo estão te permitindo ver mesmo, ver a vida e a si e a outra e a sua relação com o real de um jeito diferente? Com
uma forma mais inclusiva, não necessariamente melhor, porque há momentos desse processo da terapia que são horríveis, né? Você vai olhar para todo mundo e para si, para o mundo como uma merda, mas passa, né? Passa e você restaura um equilíbrio, uma maturidade. Eu falo que um dos momentos mais lúcidos que eu tive na vida foram também um dos mais dolorosos, que foi quando eu tive depressão. Depressão é um momento de uma tremenda e avassaladora lucidez, sem nenhum brilho, sem nenhum contentamento, nenhuma esperança. Mas eu não sei se você sentiu isso em algum momento, assim, eu tô sentindo esse vazio existencial horrível, mas eu tô numa lucidez e numa clareza sobre as coisas que tá sendo ainda mais assustador. Se você tem alguma força e alguém pra te dar a mão, pra te tirar dali, aí você volta extremamente mais forte. Mas até lá, o que nos cabe é apreciar essa jornada sem esperar fórmulas, né? É só nessa atenção. Presta atenção, porque aí dentro do veneno mesmo tá o antídoto. Esse momento que a energia entra, que te faz refletir, ter pensamentos que são muito diferentes, por vezes opostos a esses que você tem aqui pra fora, é que te dá a riqueza da vida, né? Esse conteúdo sombrio, ele traz uma lucidez e uma bravura pra vida, porque você conhece o outro, né? Você conhece o outro além de si mesmo. E que te complementa. E que um tipo de cultura que nós dois amamos muito, soube trabalhar muito bem, são os gregos, né? Com o trágico. O Nietzsche fala exaustivamente sobre isso, sobre como o grego sabia expressar seu espírito na tragédia, né? Assim, como que ele sabia olhar para a sombra e transformar aquilo não num confinamento, numa prisão no inferno, mas em trabalho interno, né? Eu vou olhar pra sombra como ela é. E aí você escreve uma coisa como Édipo Rei, o filho vai comer a mãe, vai matar o pai, vai todo mundo acabar tudo zoado, e todo mundo vai aplaudir de pé esse horror, mas é por isso que chama tragédia e não comédia do Adam Sandler, né? Porque você se trabalha ali. Esse é o desastre, né? Quando você tá fora do acordo com os astros. Mas... Nossa, que legal isso! A etimologia de desastre. A gente tem... e a gente tem que observar, né? O que os deuses têm pra gente, o que a vida tem pra gente, com um olhar de apreciação e de aprendiz. O segredo da vida, gente, é lidar com a vida... Eu não sei segredo de vida nenhum, tá, gente? Mas... eu tô aprendendo aí, eu acho que é isso. É a gente lidar com a vida como um aprendiz mesmo. Tipo, vai aprendendo com o que vai acontecendo, e a gente aprende mais com a frustração, a gente aprende mais com aquele mergulho para as partes da gente, que não são as partes que a gente gosta mais. É um jeito de fazer a vida bonita, reconhecendo a feiura que há nela. Má, uma última mensagem, quem quiser te encontrar e aprender contigo, fazer seus cursos ou ser seu paciente, como faz para te achar? Vamos lá, meu Instagram é Dr. Matheus Arantes, DRMATHEUS, Arantes, não, esse é o arroba, né, gente? Tá. Aí tem o arroba do Instituto para os médicos que quiserem aprender mais sobre os nossos cursos, que é o Instituto Matheus Arantes. E o arroba da clínica para quem quiser saber mais sobre atendimentos clínicos. E tem o arroba da clínica, Clínica Matheus Arantes. E o nosso podcast, que é o Ciência, Alma e Arte, que eu trago um pouquinho mais desse conteúdo filosófico. E que temos lá 2 episódios com essa figura maravilhosa, que é o Guilherme. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço e venha mais vezes. Antes, e quem quiser ir pra Roma com você? Quem quiser ir pra Roma comigo, manda um recadinho lá no Instagram pro pessoal do Instituto, que eles vão entrar em contato pra falar. Vai ser em abril do ano que vem. Má, muito obrigado. Adorei que você tenha vindo. Venha sempre que quiser. A gente foi falar de beleza e de existência e tudo mais. Como eu falei pra vocês, é um dos papos mais fascinantes que vocês vão ver na vida de vocês. Eu que agradeço, Gui. Obrigado. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pela presença, pela audiência, por ser essa pessoa maravilhosa. Não, brincadeira, Cauê Moura não. Deixa seu joinha. Eu gosto do Cauê Moura, inclusive, se algum dia, em algum universo remoto, você assistir isso aqui, eu gosto de você. Acompanho desde muito tempo. Não sei, né? Já pensou? Internet tem essas coisas. Deixa seu joinha, se inscreve no canal, deixa seu comentário no comentário de alguém, pra gente fomentar a nossa sangue online. É assim que a gente cresce e se desenvolve, dialogando, trocando, concordando, discordando. E aí, manda esse vídeo pros seus amigos, manda esses cortes, esse podcast, esses trechos todos para as pessoas que você achar que faça sentido. E assim a gente cresce e se desenvolve junto, espalhando aquilo que a gente acha que faz bem. Má, muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Até a próxima, pessoal. E tchau.